Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e eu tô aqui no estúdio com o Leozinho. Bom dia, Léo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Bom dia, Caio. Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Como que vocês passaram a semana? Tudo Passei bem? bem. E você, Bem. Léo, também? Sim. Muito bem. Escuta, vamos dar continuidade no estudo que a gente estava fazendo na semana passada? Hã? Sim. Sim? E alguém lembra do que a gente estava falando mesmo? Lembra, Caio? Não. Não? E você, Léo, não lembra também? Esqueci o nome. Esqueceu o nome? É o evangelho que se faz em casa. Ah, Junto com isso a família. mesmo, culto do evangelho no lar, né? Então, a gente estava falando sobre o evangelho no lar. O que vocês lembram que a gente falou? Sobre o quê? O que seria o evangelho no lar para vocês? O que vocês têm, assim, de memória? Se eu falar evangelho no lar, o que vem na cabeça de vocês? Em casa. Junta todos os familiares na casa e faz uma oração. E faz uma oração. E como que é feito isso? Tem uma regra? Não tem uma regra? Tem um ritual que precisa fazer? Não tem ritual? Tem dia da semana? Não tem dia da semana? Pode ser todo dia? Pode ser de vez em quando? O que vocês acham? Pode ser todo dia, mas tem gente que faz uma vez na semana, tem gente que faz 2, 3, 7 vezes. Então, na verdade, o evangelho no lar é uma oportunidade, né, em que se reúne a família toda, como o Léo falou, né, junta toda a família para estudar o evangelho, os ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos que os espíritos de luz trouxeram para a gente através do Allan Kardec. Então, é para estudar, é para rezar, se conectar com a espiritualidade, se conectar com Jesus, se conectar com o Criador. E, então, além de uma reunião familiar, ela é uma reunião que acontece uma vez por semana, pelo menos, né? O indicado é fazer uma vez por semana. Ai, é obrigatório? Na verdade, não é obrigatório, mas é uma questão de consciência, porque a gente viu aqui que quando a gente reza, a gente faz uma ligação, né, uma conexão com a espiritualidade. E vocês lembram o que eu falei aqui? O que acontece na casa da gente quando a gente faz o evangelho no lar? Sim. Sim. O que vocês lembram? Sai o feixe de luz dela. E cria uma barreira protetora em volta de todos em volta da casa, em volta da rua. Isso. Impedindo todos os espíritos maus de passar. Isso, a gente se conecta com a espiritualidade. Então, a gente acaba essa conexão com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga, faz com que o ambiente da nossa casa seja protegido. E a oração é uma emanação de luz, então projeta uma luz no espaço que pode ser vista do plano espiritual pelos espíritos que estão lá. E fortalece o ambiente doméstico, fortalece o vínculo afetivo entre as pessoas, atrai espíritos bons para perto da gente, modifica a vibração da nossa casa, né, a atmosfera, a energia da casa. Então, quando você modifica a energia da casa para tendo energias boas, você vai atrair o quê para perto de você?
Coisas boas. Coisas Boas. e espíritos, né? Espíritos bons. Porque lembra que a gente tem um monte de espírito ao nosso redor, Sim. ainda que a gente não veja, né? Então, se a gente tiver pensamentos ruins, se a gente ficar falando palavrão, se a gente ficar brigando, se a gente xingar, se a gente ficar nervosinho, irritadinho, a gente vai atrair esse tipo de espírito para perto da gente. Agora, se a gente tiver um ambiente calmo, tranquilo, de oração, de harmonia, com pensamentos bons, elevados, o que a gente vai atrair para perto da gente? Espíritos bons. Espíritos bons, espíritos elevados, exatamente. E a gente também, através do Evangelho, a gente consegue ajudar os espíritos que estão próximos da gente. Vocês concordam? Porque aí eles estão ali, eles acabam ouvindo a nossa oração e eles acabam, quando a gente faz o estudo, né? Por isso que é importante a gente fazer em voz alta, a gente fazer a explicação em voz alta. Então, a gente faz uma leitura dos textos das obras básicas, do Evangelho, e faz uma explicação em voz alta. Ah, mas mesmo se eu estiver sozinha, eu tenho que fazer em voz alta? Faz em voz alta. Por quê? Porque os espíritos que estão ali ao nosso redor, eles vão conseguir ouvir o que a gente está falando, entender e se beneficiar com aquilo. Então, olha só, também é uma oportunidade da gente ajudar os espíritos desencarnados que estão ali no nosso ambiente doméstico. Certo? Certo. Certo. Muito bem. A gente está acabando de falar sobre o Evangelho no Lar. Então, a gente tem mais um texto, né? Nós lemos um texto da Joana de Ângeles e um outro texto do Emmanuel, do livro Indulgência. Não sei se vocês se lembram. Vocês acham necessário reler esses textos ou vocês querem ir direto para o próximo? Quero ir direto para o próximo. Para o próximo. Então, tá bom. Então, a gente já fez um resumo, né, do que a gente falou no programa passado. Então, vamos ler o último texto sobre o Evangelho no Lar. É um texto também, na verdade, não é o último, não. São dois. Um pouquinho maior e o outro um pouquinho menor. Então, esse é um texto muito bonito, também da Joana de Ângeles. Certo? Quem que vai ler? Qual dos dois? Quem tá com menos preguiça de ler hoje? Quer ler, Léo? Não? Então lê você, Caio, pra gente, por favor. Por favor, né? Vamos lá, o pessoal de casa tá ouvindo a gente. Vamos ler bem bonito para eles aproveitarem o texto também. Combinado? Dedica uma das 7 noites da semana ao... Peraí. De que livro que você tá lendo? SOS Família. É um livro. Família. É um livro, vamos lá, devagar. É um livro chamado Família. SOS Família. É ditado por qual espírito? Joana de Ângeles e outros espíritos. Muito bem, são vários espíritos que trazem mensagens para as famílias, tá? Então lê pra gente esse texto, por favor. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, estende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Nossa, para um pouquinho. Vamos ler devagar, né? Que isso tudo aqui é muito importante. Olha só. Então, ela indica aqui pra gente que a gente tem que fazer algumas coisas, né? Preparar a água, preparar a mesa, colocar um copo d'água, abrir o evangelho. Mas mais importante do que isso é a gente se concentrar na nossa mensagem de fé
enlaçar a família, ou seja, estarmos todos ali reunidos para o mesmo objetivo, interessados, né, e dedicados. Não adianta você ir lá sentar na mesa pensando na namorada, pensando no jogo de futebol, né? Você tem que sentar na mesa pensando que aquele momento é o momento da gente fazer a oração em conjunto, certo? Certo. E certo. Olha o que acontecerá. Jesus virá em visita. Claro, na forma de espírito. Lógico, né? Não, e se ele não viesse na forma de espírito, viesse na forma humana? Imagina do nada. Mas Jesus era humano, porém desencarnou. Sim. Então ele não tem como vir na forma material. Mas se ele pudesse, aí eu ia ficar sem dormir. Ia ficar na sala esperando ele. Ia ser muito bom, né? Se a gente pudesse dar um abraço em Jesus, não é? Vamos Sim. imaginar, então, a gente em espírito abraçando Jesus. Olha que máximo que ia ser. Continua aí o texto pra gente, por favor. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Estende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Olha só, então, nesse segundo trechinho que você leu, Caio, ele fala assim, olha, que quando a gente reza, né, faz o evangelho do lar em casa, a gente transforma a nossa casa num santuário. E o crime se recolhe ao museu. O que significa isso? Que a maldade, as coisas ruins se afastam e é como se elas fossem colocadas bem distante da gente, certo? Quando a gente ora em família, Jesus se demora na nossa casa. Ele não veio visitar, ele permanece ali por mais tempo junto conosco, tá? Quando os corações se unem nos liames da fé, ou seja, tá todo mundo ali concentrado e focado no mesmo objetivo que é rezar, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz. Então, assim, fica tão harmonioso o ambiente que a gente tem paz, a gente tem harmonia, a gente sente bem-estar. E aí ele conclui, Jesus no lar é vida para o lar. Olha que importante. Então, a gente gostaria muito de poder estar com Jesus, né? Você falou assim, nossa, se Jesus viesse materialmente, eu ia ficar acordado, sentado no sofá esperando por ele, não é? Não foi isso que você falou para mim, Caio? Sim. Então, mas olha o que ele está falando, se a gente fizer o evangelho no lar, a gente está trazendo Jesus para perto da gente. Embora a maioria de nós não consiga ver, a gente sente a energia boa. Quem sabe até, né, durante o sono, em desprendimento, a gente consiga nos encontrar com ele ou com os espíritos de luz que o acompanham. Porque ele não anda sozinho, concorda? Ele deve andar com muitos espíritos bons e muitos espíritos evoluídos perto dele, auxiliando ele. Certo? Certo. Então, vamos continuar. Vai lá, Caio. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão, em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, lembra que eu falei que quando a gente rezava, era como se a gente acendesse um faixe de luz que até a espiritualidade consegue enxergar lá do plano espiritual? Sim. Então, e aqui ele fala isso, você imagina num edifício, num prédio,
né? Que tem um monte de apartamentos, sei lá, 2 apartamentos, 3 apartamentos por andar. E tem 10 andares, são 30 apartamentos. Então, se em um dos apartamentos alguém fizer o evangelho no lar, todos os apartamentos daquele prédio vão acabar se beneficiando daquela energia boa que vai vir, da presença dos espíritos de luz, da presença de Jesus ali, da visita de Jesus, porque a gente sabe que quando a gente reza, principalmente a gente faz aquela reza de coração, né, como a gente já falou no outro programa, aquela reza sincera, com o nosso sentimento mais profundo, a gente só vai atrair coisas boas. E claro que Deus vai ouvir a gente, não é? Então vamos lá, continua. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando como teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Examine as dificuldades que te perturbam, ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também possa demorar. Então, ele fala assim, olha, que a gente não é simplesmente a gente fazer o evangelho, é a gente procurar colocar aquilo que a gente aprendeu no evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A nossa relação familiar, a nossa relação com os nossos familiares, ela tem que ser baseada nas diretrizes do evangelho, naquilo que Jesus nos ensinou. E aí ele fala assim, olha, quando a gente tem um problema, debate em família, no momento do evangelho no lar, o seu problema, de acordo com as orientações que os espíritos de luz, né, a Boa Nova, o que é a Boa Nova mesmo? Vocês lembram? Deixa eu lembrar. É um livro espírita. Também, mas a Boa Nova é o ensinamento de Jesus, né? Então, o que discute o ensinamento de Jesus, o problema mediante aquilo tudo que Jesus ensinou. Então, quando a gente tem um problema, como que a gente deve resolver esse problema? Como que a gente deve encarar? Então, por exemplo, teve uma briga na escola. Eu me desentendi com um colega. Aí, eu tô triste, eu tô chateado. Então, vamos lembrar do que o Jesus ensinou. Jesus não ensinou que a gente tem que perdoar, não ensinou que a gente tem que relevar o erro do outro, tratar o outro como a gente gostaria que a gente fosse tratado, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Quando você tem um problema, tenta aplicar os ensinamentos de Jesus para tentar solucionar aquele problema da melhor forma possível, né? Sem machucar o outro. E aplicar os ensinamentos de Jesus para resolver os problemas nos fortalece, né? Nos ajuda a, até assim, quando tem alguma coisa que a gente não consegue modificar, tudo bem, a gente não consegue modificar, mas a nossa fé em Jesus e os ensinamentos dele nos ajudam a entender as coisas que a gente não pode modificar e ser mais compreensivo, né? Ser mais, como que fala? Aceitar as coisas que a gente não pode mudar com mais serenidade, sem revolta, sem medo, sem insegurança, não é? E aí ele fala uma coisa aqui que é muito importante.
ele fala assim, olha, que no dia que a gente faz o Evangelho no Lar, que depois que a gente faz o Evangelho, se a gente puder, vamos ficar em casa, vamos ficar naquele ambiente protegido, com bastante luz, né? Para qual que a gente atraiu bastante luz para dentro da nossa casa, vamos aproveitar aquele ambiente. Então, tente ficar dentro da sua casa, dentro do seu lar, por mais tempo possível. Só saia se você tiver um problema inadiável para resolver. É isso que ela está falando aí, nesse trecho que você leu. Tá bom, Caio? Lê mais lê o finalzinho, o último parágrafo aqui. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Olha que lindo. Joana de Ângeles. Olha que lindo que a Joana de Ângeles ensinou pra gente, né? Então, assim, a gente muitas vezes acha que rezar é uma obrigação, mas não é uma obrigação. Rezar é uma possibilidade, é uma oportunidade da gente ter Jesus mais próximo da gente. Então é uma bênção, não é uma bênção? É uma bênção porque, gente, Jesus foi o espírito mais puro que veio aqui nesse planeta. Olha que bênção a gente poder ter ele um pouquinho mais perto da gente. Sim. Poder compartilhar da energia dele, do carinho dele com a gente, né? Com certeza. Muito bem. Leozinho, lê pra gente esse texto, o texto 145, por favor. É do mesmo livro, olha lá, se você reparar, é do mesmo livro. Lê pra gente, por favor. Por Joana de Ângeles e outros espíritos. Em outro texto, em que fala sobre o culto do Evangelho no Lar, Joana de Ângeles conclui a ideia dizendo-nos: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provocações purificadoras. Provações, Léo. Nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Muito bem. Então é assim, olha, a gente sabe, Léo, a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente sabe que a gente vive num planeta de provas e expiações, não é? Não adianta vocês balançarem a cabeça, eu preciso que vocês respondam. É inegável que a gente não vive num planeta de provas e expiações. A gente está em processo para ver um planeta de regeneração. Mas a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, certo? Sim, não é porque tem processo que é outro. Então, e aí a gente nesses planetas de provas e expiações, a gente passa por muitos problemas, muitas dificuldades, às vezes provas muito difíceis, doença, perda de emprego e muitas outras provas, né, desentendimentos, tristeza às vezes, né, e coisas, várias atribulações, vários problemas pelos quais a gente passa na vida. Mas a gente sabe que essas provas, né, a maioria delas a gente escolheu. Concordam? Sim. Por quê? Porque elas são um instrumento de evolução, um instrumento de aprendizado, de crescimento. E aí, ela fala assim, que quando a gente faz o estudo do Evangelho no lar, junto com a nossa família, é como se a gente tivesse como se fosse uma festividade, né? Uma oportunidade que a gente tem de uma vez por semana conviver por algum tempo, por algumas horas,
com espíritos de luz que nos ajudam. Primeiro, eles nos orientam, eles nos intuem no estudo, para interpretar aquilo que a gente estudou, para esclarecer as dúvidas, né? E aí, além de tudo isso, eles nos fortalecem, eles fortalecem a nossa fé, eles fortalecem a nossa esperança. E tudo isso auxiliando Jesus, que é para a gente um benfeitor constante. Jesus, todo o tempo dele nesse planeta, foi preocupado com a gente. Ele é o nosso maior exemplo de espírito puro. Sim, então, e todo o período dele... E o único que a gente viu até agora. Então, e todo o período dele aqui na Terra, Caio, a grande preocupação dele era com nós, com a humanidade, com o nosso progresso, com a nossa evolução. Então, ele desencarnou, mas ele continua olhando por nós, ele continua intercedendo por nós, ele continua nos auxiliando, nos ajudando. Então, olha só, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a oportunidade que a gente tem de aumentar essa nossa conexão com Jesus. Imagina o número de pessoas rezando. É como se quando a gente fizesse o Evangelho no Lar, a gente ligasse um cordão assim, ó, sabe, saísse um feixe de luz que levasse a gente até onde Jesus está, para que a gente conseguisse sentir e compartilhar toda a energia dele, toda a bondade dele, todo o amor que ele teve pela gente, né, pela humanidade. Então, olha como que é importante. Vocês, a partir de hoje, vocês têm um outro entendimento do que é o Evangelho no Lar, não tem? Uhum. E vocês vão participar do Evangelho no Lar em casa? Eu já estou participando. Já tá? Olha que progresso. E você, Léo, tá participando? Ainda não. Ainda não? Ah, então combina lá com a mamãe pro dia. Fala pra ela, mamãe, o dia que você for fazer o Evangelho no Lar, quero fazer com você. Né? Mas ela faz todo dia. Então você escolhe um dia e fala pra ela, mãe, pelo menos um dia por semana eu quero fazer com você, pode ser? Tá. Né? Olha que legal, a mãe do Léo faz todo dia, Caio. Que legal isso. Diferente da gente faz uma vez por semana, não é, mãe? Lá em casa a gente faz uma vez por semana. Uma vez? Uma vez por semana. Então é isso, gente. Nós terminamos esse tema, né? Terminamos de falar sobre a prece e sobre o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar. Vamos nos despedir do pessoal para a gente entrar no próximo tema, no outro programa? Um beijo, um abraço. Obrigada por terem ouvido até aqui. Que mais? Me aguentando. Te aguentando, que mais? Que vocês também façam a prece e o Evangelho no Lar, tá? Tchau. Isso mesmo. E você, Léo, o que você tem para dizer pro pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado do programa. Tchau. Muito bem. Esses meninos andam muito econômicos ultimamente nas falas dele, nas despedidas, né? Mas é isso aí. Eu também vou me despedindo, agradecendo a companhia de todos. Que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita proteção. Que vocês, quem quiser assistir os programas que já foram ao ar e que por acaso perderam, eles estão disponíveis lá no Spotify e também no aplicativo da rádio e no site da rádio. É só entrar lá no podcast, procurar o programa Sementinhas do Amanhã e todos os episódios estão lá. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se reunir na semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e boa semana.